coisa que eu reparei nessa temporada é que ela tá um pouco mais nojenta. Nojenta assim, tem umas partes que gera desconforto, tá ligado? E eu não sei se é porque a animação tá melhor, tá mais bem detalhada, e aí você vê uns detalhes que talvez você não via antes. Eu não sei se é a pegada, tá ligado? Mas ela tá um pouco mais desconfortável. E tem essa fita, tipo assim, do episódio da Carrie. E já tinha antes a brincadeira que eles se beijam em vários episódios, por motivos aleatórios que venham vir. Desde a primeira temporada isso acontece, né, do Incrível Mundo de Gumball mesmo, quando eles vão dar o primeiro beijo na Penny, e o Darwin ia dar o beijo em outra pessoa, não era nem na Carrie, acho que era, eu não lembro em quem que era, mas ia dar o beijo em alguém, e ele acaba beijando o Gumball, né, porque os malucos vão lá derrubar a árvore. E nisso vai decorrendo, em vários episódios eles se dão beijo, né? Só que nesse episódio é muito louco como, além do beijo, assim, a forma que eles se tratam, o episódio que eles estão muito grudados, eles não conseguem ficar sem o outro, pega uma vibe muito além de amizade mesmo. E é estranho por causa disso, né? Porque eles são irmãos, eles não são, tipo, tudo bem, é pet do Gumball, de certa forma, mas eu acho que fica meio desconfortável mesmo. Gumball, não é só SCP não, mas pra mim dá nada. É, tipo assim, o que que eu acho? Não, eu não sei o que ele vai falar, mas eu acredito que essa parte de aparentar gay, tudo bem. O problema é que não é só gay, né? É gay meio que com incesto. E aí, e aí eu acho que fica um pouco mais delicado a parada. Mas vamos ver junto aqui o que que ele vai dizer pra nós. Vamos ver o que que ele tá achando. E aí eu vou comentando junto conforme eu for me lembrando. Pode pá? Todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui agora gosta de Gumball, sem exceção. Todo mundo gosta. E se Mano, você eu até tava falando, é meu segundo desenho favorito, tá ligado? De animações, assim. não gosta, tchau. É sério, vai embora. Obrigado. Agora sim, todo mundo que tá aqui são os real fãs de Gumball. E eu quero falar sobre a nova temporada que foi lançada e que tá sendo polêmica de diversos modos. Mas antes, eu tenho que falar da antiga série de Gumball e como ela terminou, deixando todo mundo muito confuso sobre o que seria do futuro. Gumball é e sempre foi uma Eu sempre encarei o final da primeira série do Gumball como se fosse, tipo, realmente o cancelamento chegou, sabe? Porque acaba abrindo buraco lá, o maluco quer. Esqueci o nome dele, mas o malvadão lá, o Nemesis do Gumball, quer avisar todo mundo que eles são um desenho, que eles não são real, e meio que fica nessa lore por trás, né? E no final, de fato, vem um ser humano lá tentando transformar todo mundo em uma série humana, e o chão se abre, vai todo mundo é comido por aquele universo maluco, tipo, pra mim ficou como se tipo o cancelamento chegou, a série acabou. série incrível desde a primeira temporada, tem muito potencial e a grande maioria dos episódios são incríveis. Claro que tem uns episódios aqui e ali que são meio ruins, mas no geral tá tudo acima da média. A questão é que durante a série inteira, em alguns poucos episódios, começaram a desenvolver uma lore por trás com o Rob e todo aquele negócio de E eu achava isso muito da hora, mano, porque era tipo um episódio, dois episódios na temporada, assim, que levava essa lore, pique o que o Rick e Morty faz, né? E isso também ia evoluindo os personagens, dando uma camada extra pro desenho, que eu sempre achei muito bacana. vazio, o Void. Isso tudo culminou no final da sexta temporada, que teve episódios muito bons, como por exemplo, aquele do Do Hangman Scare, o fantoche, ou A Fé, aquele episódio onde o Alan perde a fé Nossa, esse da fé é muito bom, na mano. humanidade, do qual eu também já fiz vídeo aqui no canal. São episódios incríveis da sexta temporada, só que essa temporada tem um problema, principalmente no episódio final. Nesse episódio, os personagens são transformados em humanos e no final dele, quando tudo tá resolvido, o mundo começa a desabar e o vazio quase engole tudo e aí a série acaba. Exatamente, acaba do nada. Claro que isso é um claro gancho pra alguma coisa e essa Eu achei que seria um filme, né? coisa seria o filme do Gumball que foi cancelado. E com isso o Era público isso ficou mesmo. sem direção por algum tempo, até que anunciaram a série O Maravilhosamente Estranho Mundo Eu nem vi o anúncio, mano. Juro pra vocês. Eu abri a HBO e tava lá. Aí eu, caraca, tá tendo um novo desenho do Gumball, vou ver. de Gumball, que simplesmente não dá resposta sobre o que aconteceu no E final eu já tô naquele pique de deixar rodando já. Já assisti cada episódio umas 4, 5 vezes. da sexta temporada, mas mesmo assim não deixa de ser uma boa série, da qual a gente vai falar sobre agora. Para falar sobre essa série, eu quero falar sobre os 3 episódios mais polêmicos até agora. E Vamos vamos lá. começar pelo primeiro episódio da série, o mais polêmico de todos, sem sombra de dúvidas, o hambúrguer, que é um episódio que tem uma crítica
crítica política, esse, assim como os vários outros episódios de Gumball, tem um cunho progressista, que fala sobre pautas progressistas, como o apoio da classe trabalhadora, o fato de ir contra bilionários e as big techs, e as propagandas excessivas e tudo mais que ele comenta. Eu já tenho um vídeo aqui onde eu comentei sobre isso, sobre esse episódio, mas o que acontece é que muitas críticas a esse episódio foram feitas, como por exemplo o fato dele não ser nem um pouco sutil. Ele é um episódio como uma carta aberta, ele é uma crítica aberta. Qualquer pessoa vai entender ela. Não, e tem vários episódios de Gumball que são assim, né, mano? E ele não faz questão de esconder aquela crítica. O que é muito diferente da maioria dos episódios de Gumball, onde existem filosofias, reflexões, críticas. Não, tudo bem, mas eles são bem diretos, assim, em alguns episódios também. Ou eu tô confundindo as temporadas, né? Muitas delas são No começo era muito mais sutil. só mascaradas com As humor. primeiras temporadas, até a quarta, quinta temporada. Assim, lá pro final que começou a ficar mais crítico, menos transparente. Muita gente Ou é mais transparente, enfim. chateada, e isso me leva à pergunta: por que que eles fizeram isso logo no primeiro episódio? Isso não vai afastar o público? A resposta é sim, isso vai afastar o público, mas também vai atrair outro público. Como as tensões políticas no mundo inteiro ficaram um pouco mais acentuadas agora, eu acho que eles fizeram isso propositalmente para mostrarem de que lado eles estão. O que eles fizeram O que eu tinha falado também, acho que quem que tinha me perguntado, foi uma amiga minha também que perguntou sobre essa nova temporada. E eu falei que ela tava um pouco mais adulta, tá ligado? E eu acho que foi por isso que eu achei isso. Porque ela realmente lida agora com os problemas de uma forma muito mais descarada, né? Então acho que eleva um pouco essa parada. Ainda tem várias coisinhas assim pro pessoal mais adolescente. O Telzinho gosta bastante também de assistir comigo. Mas realmente é uma pegada muito mais forte agora, né? é uma coisa chamada declaração de intenção, que normalmente vem em forma de escrita em um Mas sempre documento. foi, porque eles sempre falaram, né, dos grandes empresários, até a mãe do Banana, que surtou exatamente por trabalhar demais. Mas aqui vem em forma de um episódio. O que eles estão dizendo aqui é basicamente: olha, a gente não concorda com o bilionário folgado em como a indústria está se comportando, a gente apoia os trabalhadores e a gente vê fome, saúde e educação como direito básico. Nesse episódio o Gabriel Darwin fica falando que apoia os trabalhadores o tempo inteiro, mano. Coisa jogando negócio derretido neles. Ah, desculpa, eu tenho que jogar o refrigerante fora. E eles derreteram com o refrigerante. Tudo bem, Léo, e a gente apoia os trabalhadores. E universal. E se você não concorda com isso, talvez essa série não seja pra você. Mas se tem algo que é pra você, que com certeza você tem que ter, Propaganda. porque já viu em diversos outros canais e não só aqui, e ainda não tem, essa é a chance. Eu tô falando, é claro, das roupas Ah, falei, eu vi chegando, hein. da Insider. Mas não sei quanto que eu tenho que pular. Principalmente na época aqui, campo de WhatsApp, além delas e também os que você esse episódio. Não compra ainda, Vocês rapaz. Não, compram tipo agora. assim, vai lá, se vocês verem o vídeo dele, compra lá pelo link dele. Mas se puder aguardar pra quando eu tiver um link também, daqui uns 5 anos. Nesse episódio de Gumball, eles não estão querendo que você reflita, eles estão literalmente panfletando o que eles acham sobre as coisas. Isso aqui é um aviso. Sabe aquele aviso de navegador de você aceita os termos e aceita continuar em frente? Então, é esse episódio. Só que isso aqui tem um problema. Nossa, muita gente deve ter parado no primeiro, então, né? Panfletário é que às vezes pode dar a impressão de que toda a série vai ser desse jeito, o que não é o caso. Eu tô falando isso de verdade. Cara, tem um episódio muito bom, mano. Ai, caraca, eu acho que eu fechei aqui. Deixa eu ver se abre de novo. Que é esse aqui do Ricardo, o líder de torcida. Cara, que episódio maneiro, mano. Porra, como trata, né? Todo que vem o peso de todas as gerações, não só da mãe dele. Trata muito bem essa fita de tipo assim, desde lá atrás, os nossos bisavós, avós já eram tratados de uma forma meio cruel, ensinados de forma cruel, e isso foi ecoando geração a geração, e a gente precisa quebrar esse ciclo pra poder fazer um bagulho melhor amanhã. Caralho, que episódio, mano. Eu gostei bastante. Isso sem falar que o Ricardo mandando ver como líder de torcida é a cereja do bolo. Não é o caso. E aí você encontra um monte de gente falando: ai meu Deus, acabaram com Gumball, acabaram com a série, o que fizeram com Gumball? A única pessoa nem assistiu direito, ela assistiu um episódio com opinião provavelmente já formada e nem vai assistir o resto. Ou ela simplesmente não tinha entendido os vieses da série até agora. Eles até têm um episódio sobre IA, onde eles poderiam ser bem do contra, problematizar muito mais, e o episódio até que tem uma crítica velada, mas tá ali, mascarada pelo humor de sempre.
sempre e funciona muito bem como qualquer outro episódio antigo. Ou seja, a série não mudou só porque esse episódio tá óbvio. Esse episódio só serve de aviso mesmo. Não é como se esse fosse também... É tipo, eu acho que é tipo que nem eu quando eu fazia os vídeos lá pro TikTok com mais frequência, e aí de vez em quando começava a chegar uma galera meio estranha e aí eu dava uma opinião mais incisiva assim pra dar uma limpada, tá ligado? Porque tem essa fica, né? O pessoal, às vezes tu tenta ser sutil nas paradas, e aí tem um pessoal que simplesmente não entende mesmo e começa a te seguir achando que você tem a mesma opinião que eles, quando na verdade a sua opinião é totalmente contrária, tá ligado? E aí os caras descobrem isso, e em vez de, tipo, tentar conversar, ainda deixa de seguir e tal, mas prefiro, né? Se é pra ficar sendo muito chato. O único episódio mais óbvio, digamos, com uma crítica mais escrachada, como se fosse um aviso. Existem alguns dos quais eu consigo pensar que foram bem óbvios, É o pra falar a apenas um verdade. show. Peraí, um negócio que tô com medo real de estragarem é o apenas um show. Mas por quê? Eu até boto pra rodar também apenas um show, o Telzinho gosta bastante. Eu vi uns episódios muito viajados. Mano, os primeiros episódios eu acho um saco. Um saco. Nossa, aquele Rigby é insuportável, moleque. Depois na segunda temporada ali que começa a ficar legal pra mim, tá ligado? Começa a virar uma parada muito mais viajada. Já tá evoluindo ali a personalidade dos personagens e tal, aí fica um pouco mais fácil, tá ligado? Mas os primeiros episódios, nossa, eu achei chatíssimo, mano, aquele Rigby. Como é o caso do episódio O Candidato, onde tem uma guerra política acontecendo. Qual que é esse de A Força? Recupera minha memória. E esse primeiro episódio volta na 8ª temporada, o teclado. Não lembro desse bagulho de teclado, não pela palavra, pelo menos. Ali na escola por causa das eleições de 2016 dos Estados Unidos. Só que no final O primeiro, poxa, mano, vou até parar aqui pra ver contigo porque tô tentando lembrar, calma aí. Ó, tá até aqui, ó, tá rodando na 4ª. Deixa eu ir lá pra primeira. Um teclado. Deixa eu passar pra frente. Ah, vai dar propaganda, quer ver? Apenas Ah, um não show. viu, caraca. Carteira. Ah, isso aqui serve? Calma aí, pausa aí, senão vai dar direito essa porra, mano. Não, mas não é essa aqui. Não é essa aqui que eu tô falando. Porque essa aqui é de boa, pô. Essa aqui é de boa. Os primeiros episódios é tipo. Não, mas peraí, eu acho que aqui o Rigby é chato, só o episódio que é de boa. Porque o problema pra mim é mais o Rigby, tá ligado? O Rigby é muito insuportável, mano. Mas, tipo, eu tenho isso hoje também com o Patrick de vez em quando, tá ligado? Porque eu lembro que eu tava assistindo e, nossa, mãe, que vontade de dar uns tapas nele. Ué, dá play aí, parceiro. Ih, bugou, rapaziada. Vamos? Pera aí, vou ter que botar o vídeo de novo aqui, que bugou. nesse episódio, exatamente, piadas de incesto. Piada de incesto Opa! muito Nossa, como pegamos. Caralho, entramos bem. a gente só coisa. E percebe porque a gente não tá mais naquela época. Aquele episódio, naquela época, tinha o mesmo teatro. Eu tô tentando achar onde. Ah, aqui, política achei. acontecendo ali na escola por causa das eleições de 2016 dos Estados Unidos. Só que no final daquele episódio, quem tava certo era o Darwin, que tava avisando o tempo inteiro da temperatura subindo por causa do aquecimento global. Ou seja, esse episódio é bem doido, né? Os comunicando adultos prendem as crianças numa salinha lá pra ficar vendo o vídeo repetido, enquanto eles festejam na sala do bagulho de evento da escola. É muito bom esse episódio. aquilo era um show de teatro, aquela eleição era só um teatro, e que o verdadeiro problema estava em outra coisa. Isso também é uma forma de panfletagem. Aquele episódio, naquela época, tinha o mesmo nível de panfletagem que o episódio do hambúrguer de hoje em dia. A gente só não percebe porque a gente não tá mais naquela época, a gente não tá mais vendo aquele contexto. Ou seja, esse episódio não é uma nova fórmula e agora o Gumball tá político demais e tá diferente, estragaram o Gumball, não é nada disso. Foi só um aviso, tanto que os outros 19 episódios não tiveram nada de tão óbvio quanto esse aqui. Só que uma coisa que eles fizeram nessa temporada, isso sim foi polêmico, isso sim se estende por alguns episódios e eu achei até meio corajoso, até porque em outras séries esse tipo de piada quase nunca dá certo. Eu tô falando das piadas de incesto. Não, e aqui honestamente pra mim, tá, eu assistindo agora a essa nova temporada, eu não acho que deu certo. Tipo assim, só se o certo deles é te gerar um desconforto absurdo. Aí deu certo. Mas, exatamente, piadas de incesto. Porque realmente tem alguns momentos ali que eu fico, mano, pra quê? Tá ligado?
incesto é muito difícil de fazer, porque se o público não ri de uma piada dessa, o público sente nojo, o que é o oposto do que eles estão tentando mostrar, o que eles estão tentando fazer com você. Afinal, Gumball é uma série de comédia. Esse é o caso para algumas pessoas do episódio A Distância. O Gumball sempre Esse provavelmente é o que mais pega, né? Mas tem aquele, por exemplo, Pra mim, pelo menos, que a Carrie assume o corpo do Gumball e beija o Darwin, cara. Um beijão e o Gumball ainda fica felizão ali, pá, de tá. Mano, eu achei aquilo muito esquisito. piadinha Pô, pega o corpo de outra pessoa, mano. Ah, não, pra quê? assim, mas nunca foi nada tão demais. Só que nesse episódio se passa tanto que tem até o momento que foi censurado em que o Gumball, ele tá em um jogo online ali procurando uma amizade pra ter, parecido com o Clube Penguin, e daí tem um cara mais velho que o episódio dá a entender que é tipo aqueles tarados que ficam atrás de crianças em Credo! jogos online. Ah, realmente foi censurado, porque quando eu vi aqui não tinha essa cena, não, já. Já não tinha essa cena. Essa parte Mas nas primeiras também tem vários episódios que foi censurado, mas eu consegui ver as cenas antes de censurarem. foi censurada. Claro que no episódio não é nada demais, mas é obviamente uma sátira, uma paródia disso. Só que mais que isso, nesse episódio o Darwin consegue um quarto só pra ele, porque de acordo com os pais, os dois estão passando muito tempo juntos e isso não é algo saudável. E o Gumball Essa cena é esquisita também do início, porque, tipo, é meio que um serve na boca do outro, umas paradas meio muito acima do normal, mano. fica com ciúme possessivo E eles não eram, tipo assim, tudo bem, eles sempre foram grandes amigos, mas acho que eles nunca foram nojentos desse jeito, eu nunca vi. Não extremo lembro. do Darwin por ele estar fazendo outros amigos, e tem um momento em que eles ligam um pro outro de saudade, porque eles estão separados, só que aquele momento não parece só uma ligação normal, é basicamente uma piada que faz analogia com fones. Só que eles estão jogando videogame na imaginação. Fora que nesse episódio tem umas piadas de duplo sentido de uma forma que eu nunca vi antes. É sério, é loucura. E pra completar, nessa temporada ainda tem um episódio que também é meio que sobre ciúme com Darwin e a namorada dele. Tem um momento desse episódio em que a Carrie possui o corpo do Gumball e usa ele pra beijar o Darwin. Exatamente. Não Aí, é ó. como se fosse a primeira vez que eles se beijaram. Eu lembro que da primeira vez foi meio que por acidente, igual o Naruto beijou o Sasuke. É, tudo que eu Só falei lá no aqui, começo a lá, que eu achei que ia ser sobre literalmente isso. possuiu o Gumball e beijou o Darwin. Claro que as coisas aqui são piadas e nada de fato aconteceu. Eu, particularmente, acho essas decisões corajosas e acho engraçado dependendo bastante do contexto, mas deixa eu explicar o porquê que eu acho isso aqui corajoso. É porque a gente já viu isso acontecer em outras séries e normalmente esses episódios, eles são muito odiados pelo público. Como, por exemplo, em Rick and Morty, onde tem um episódio em que o Morty e a Summer, que são irmãos, têm um bebê gigante. Ah, caraca! Sim, mas, mano, aí é que é foda, porque no Rick and Morty, eu acho que se cria, pra mim, pelo menos, de uma forma muito mais inteligente, porque é tudo não intencional, o roteiro constrói meio que essas coisinhas ao decorrer do episódio e acontece o bagulho full acidental e bizarro, assim, tá ligado? E é lógico que é bizarro, tá ligado? Só que ali, tipo, foi muito mais direto. Ela incorpora o Gumball de todo mundo que tá ali e ela tasca um beijão no Darwin, mano. E o Gumball fica lá mó felizão, tipo, ah, vai se fuder, mano. Junto, é claro que eles não fizeram nada daquilo, mas tem todo um contexto por trás. Só que aquele é, se eu não me engano, um dos episódios mais mal avaliados de Rick and Morty da história. E mesmo a equipe do Gumball sabendo disso, eles apostaram que isso ia dar certo, que no terreno deles eles saberiam lidar com a crítica. Claro que em nenhum momento do episódio eles usam isso pra quebrar o tabu, que é o incesto, e por favor, continue sempre sendo tabu. Eu só acho que eles tentaram pegar coisas pesadas pra fazer humor e perderam um pouco a mão nisso. Porque como eu disse, antigamente é umas piadinhas aqui e ali, mas nunca um episódio inteiro onde o contexto era esse. Mas é claro que Gumball sempre foi muito sobre um humor vergonha alheia. E eu acho que esse episódio entra nessa categoria, junto com tantos outros, mas é isso que Pô, os caras... não, mas eu acho que assim, a minha opinião, tá? Eu acho que teria sido melhor esse episódio se depois do beijo o Gumball demonstrasse no mínimo uma revolta, sei lá, porque pô, pro Darwin ele estaria vendo a Carrie, pra Carrie ela tá beijando o Darwin, mas o Gumball tá sendo utilizado nesse contexto, então, pô, sei lá, mano, é muito estranho o jeito que ele reage. talvez tenham perdido um pouco a mão pro público geral. Mas eu sinceramente achei o episódio engraçado e bizarro ao
mesmo tempo, porque não tem como, é bizarro mesmo. Não à toa, o meu episódio favorito atual é o mais vergonha alheia da série inteira, que é o episódio do Homem Cachorro Quente, é sério. Esse episódio Eu odeio os episódios do Cachorro Quente. Não sei porquê, mas eu não gosto muito desse personagem, cara. Mas tem esse que ele, né, vira amigo do Cachorro Quente sem querer. E tem uma cena nesse que também foi proibida, foi retirada. Que é essa, inclusive, que ele tá mostrando ali na thumbnail, que o Gumball tá em cima dele. Não, 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 não. E aí mostra de fora e tá o Gumball quicando no Cachorro Quente, assim, ó. Essa cena era louca, mano. Pra mim, o Gumball não tinha nem que saber do beijo. Podia ser também, né? Ela beijar ele, mas ele não ter essa consciência de que ela fez isso, né? Ou não ter, tipo, sentido, porque ela tava assumindo o corpo dele ali no momento. Faria, acho que mais sentido. Que nem nas primeiras vezes que a Carrie incorporou o Gumball não lembra de nada. Verdade, ele tinha só as visões do o Rock, aí ele comendo ali o biscoitão, aí pegando todos os cachorro quente, mandando pra ver. Aí no dia seguinte ele acordava gordão, assim, tá ligado? que não dá. Esse episódio acontece, se eu não me engano, na 4ª temporada e, meu A farra da comida. amigo, não dá. Falando em vergonha alheia, nós tivemos o episódio sobre bunda. Exatamente a Ai, cara, esse episódio, do nada, às vezes eu tô aqui, pai, eu começo, mexe, saculeja, saculeja, sem parar. Eu achei muito boa essa musiquinha. bunda do diretor Brown virou pauta. Sabe aquela piada de bunda que tem, sei lá, 5 segundos em algum episódio aleatório? Então, aqui os caras pegaram essa piada e fizeram um episódio de 11 minutos. Um episódio inteiro. Esse episódio começa com o diretor Brown. E eu vou dizer pra vocês que eu não sou muito fã desse episódio, não, tá ligado? Tipo assim, eu achei um episódio ok, achei legal, gostei da musiquinha no final, mas não é meu episódio favorito, assim. Não gostando da sua aparência e ele tenta mudar ela a todo custo, ele tenta mudar como ele se vê e no final, em uma apresentação da escola, o Gumball escreve um rap, só que quem canta é o diretor Brown, que Essa cena é aceita a muito sua boa. bunda, como o rap fala sobre aceitar a sua bunda. E no final todo mundo fica ali dançando insanamente, aceitando as suas bundas. Mas é isso, esse episódio é literalmente uma crítica velada de humor com muita, mas muita vergonha alheia. Ele fala ali sobre body shaming, sobre positividade corporal e tudo isso como uma grande paródia. O melhor episódio dessa temporada é o vizinho do Gumball, aquele cara azul. Esqueci o nome dele, o vizinho do Gumball. Não, peraí, que? Pô, por que me dá branco, né, mano? Esse é os perigos da Joana, tá, rapaziada? Pensem muito bem nisso. Cadê o mundo do Gumball agora? Sumiu o mundo do Gumball aqui. Ah, era aqui, ó, o espertão. Tem aqui no bagulho que ela para o tempo, o convite, a carta, a tribo que é o que ele não come nada, o gourmet. Qual que é o do vizinho, parça? Esse aqui é o que eles tentam tirar a foto, o Amadain. Ah, tá, mas você tá falando desse novo do Gumball ou dos antigos? Eu não sei que episódio você tá falando agora de cabeça. É um episódio muito bom. Esse não O é um cara episódio azul. ruim. Eu acho que muita gente tem dificuldade de diferenciar ruim de vergonha Não é o alheia. Sr. Esse Robson porque ele é uma marionete lá, né? O fantochezinho. é um episódio Mostra os EP de novo, mostrar mais uma vez aqui devagar, ó. O Enem, a escalada, o retrato, a piscina, o gourmet. Ah, que ele quer comer o bagulho lá da nuvenzinha, muito bom esse episódio também, e tem uma criticazinha legal. Isso, pro senhor. Ah, o senhor Robinson. Pô, mas ele não é azul, ele é azul? Eu devo estar muito louco, então ele não é cinza? bom, Que é o episódio que eles querem ir na piscina do senhor Robinson. com muitas piadas Eu gosto do episódio que mostra que ele não tem mais sentimento, né? Que o coração dele é de pedra. e sacadas bem inteligentes, só que ele é vergonha alheia. Tem literalmente uma piada sobre um assassino no episódio que quebra tudo o que você tá sentindo enquanto você tá assistindo o episódio. Sabe toda aquela vergonha alheia? Do nada ela é subvertida pra um espanto, porque você fica em choque com o que acabou de ver. Deixa até o episódio meio pesado. Agora, por último, mas não menos importante, o episódio onde os dois usam drogas. Exatamente isso acontece. Cara, mas tem. Eu vi. Esse episódio aí é muito louco. Eles acham sem querer um bagulho, mandam pra casa de todo mundo e todo mundo fica doido junto. E é louco como ver que eles vão se, tipo, destruindo assim por causa da droga. Daí eles usam mais, tá ligado? Só que sem saber. Só que a gente já tem, por exemplo, um episódio que eles vão atrás do. Pera aí. Que eles vão atrás do sentido da vida, eles consomem o açúcar como se fosse uma drugs, mano. Ele ainda fala, vamos comer e se exercitar pra dar onda mais rápido, tipo.
Então, tipo, eles já tinham feito isso, só que essa aqui é mais uma droga mesmo. Lá é o açúcar usado como droga, né? Aqui é tipo o bagulho mais específico mesmo. Um lança-perfume, tá ligado? Episódio, eles cheiram um perfume, o Cologne, e de repente corta pra horas depois. O banheiro, ele tá todo destruído, os olhos Cara, que deles estão doideira, vermelhos, mano. eles estão totalmente acabados e não lembram de absolutamente nada. Parece até um negócio que é um lança-perfume. Mas o ápice é quando eles usam de novo pra ir até a festa do Tobias e a animação muda completamente, o episódio abandona o estilo padrão e vira uma Eles entram numa animação muito parecida com essa no episódio do skate também. Que o Darwin vai aprender a andar de skate. arte de rua, um grafite todo distorcido, onde o Gumball, o Darwin e até os policiais, eles se transformam em seres Não, eles costumam fazer isso. Tem aquele episódio também que o Gumball fica com ciúme da Carrie no lugar do Darwin. E aí ele leva o Darwin pra ver se a Carrie tá traindo ele também. Pega um desenho diferentão. meio Eu acho demoníacos massa. assim e saem pra um passeio selvagem pela cidade que termina com eles destruindo e presos na delegacia e todo mundo tá ali com o mesmo produto porque eles traficaram pra todo mundo. O episódio inteiro é uma paródia sobre filmes de tráfico e uso de drogas. Eles estão tentando levar a substância pra festa, daí eles são perseguidos pelos policiais e no final acabam prendendo todo mundo que usou a colônia e estava causando o caos pela cidade. A polêmica aqui é bem óbvia, pra falar a verdade, pra qualquer adulto assistindo. Um episódio 100% sobre usar droga, sobre ficar chapado. Só que eu acho que esse é um daqueles clássicos episódios onde você vê quando criança e não entende muito bem, e você cresce Então, e é percebe. isso que eu tô falando. Vocês viram como orna com o que eu falei de eu ter a sensação de que essa temporada tá muito mais adulta? Tipo assim, ela tá um pouco, ela não tá 100%, não é um Rick e Morty da vida, mas ela tá trabalhando de um jeito que uma criança, mesmo que nem antigamente, que a criançada via ali os primeiros episódios do Gumball, que tem o negócio da formiguinha, as piadas mais visual. Esse aqui, ele tem uma parada que você tem que pensar um pouco mais a fundo, você tem que ter uma certa vivência pra entender às vezes, sabe? Do que o episódio realmente falava. E olha, também não é como se fosse a primeira vez que eles fazem piadinha com isso. É um episódio em que eles injetam, eles Falei pra colocam vocês. açúcar nos olhos e eles têm uma viagem causada por açúcar. Tô vendo junto com vocês aqui, rapaziada. É que eu, assim como ele, eu também assisti, mas eu esqueço tudo quando eu vou falar, por isso que eu tenho que anotar, porque me dá branco. Só que, de novo, eles pegaram uma premissa que daria uma piadinha e fizeram um grande episódio em volta disso, o que gera mais polêmica ainda. Agora, no geral, a série continua bem legal e divertida. Os 20 episódios que eu vi até agora foram bem legais e eu acho que tem mais pra lançar. E se tem uma coisa que tem nessa temporada muito mais do que nas outras, são as referências. Tem referência a anime, vestidos de famosos, perfumes, muito outros legal mesmo. desenhos. Sério, tem muita referência mesmo. Além disso, você vê que a direção dos episódios tá bem diferente. Cara, e tá muito, tipo assim, eu não sei se necessita, mas agora tá bem mais. Eu gostava de como era desenhado antes, mas se tu olhar o antigo e o agora, tu vê que tem uns detalhes a mais no desenho, tá ligado? Tá mais bem desenhadinho, assim, tanto que tem coisa que eu tô achando mais nojento por causa disso, por causa que o desenho tá melhor também. Eles estão tentando outros ângulos, outras formas de animação. E a animação, em alguns momentos, parece não tão prática como parecia antes. Como o caso do Sr. Robinson e do Rock. Agora, eles parecem CGI. Eu não sei se eles eram assim antes, mas Não agora era. eles É isso que parecem mais. tu vê Antes uma eles pareciam estranheza ali algo feito nessa com nova stop temporada motion, mesmo. parecia algo físico mesmo. Enfim, E eu gostava dessa arte de que, tipo, coisas reais misturadas com desenho, tá ligado? Pra mim era uma das pegadas mais legais do Gumball, era isso aí também. Acho que essa nova temporada é para as crianças que para as crianças que assistiram a outra, agora adolescentes e adultos. Acho que nem tá passando na Cartoon, só na HBO. Né? A Susan? Que Susan, pô? Senti falta dela. Pelo nome eu não tô ligado. Mas eu curti. E eu vou dizer pra vocês que eu também tô gostando muito dessa nova temporada. Já tem vários episódios que eu botei em cima, assim, tipo, claro, sempre tem um episódio ou outro que é mais fraquinho, mas eu gostei bastante. Só me incomodou um pouco ter o estilo de desenho agora. E esse bagulho aí que eu falei, do Gumball lá com a Carrie, tem alguns momentos que são mais nojentos do que no anterior, mas pode ser essa brisa também, né? Por isso que eles separaram com outro nome, porque agora tu tem o desenho anterior, que nunca vai deixar de existir, né? Que é mais pra criançada e tal, e aí tem essa brisa do pessoal que realmente cresceu assistindo a primeira versão do Gumball e agora, né? Obviamente tá adolescente, tá adulto, que é uma outra pegada, e eles devem estar tentando acompanhar essa galera aí.